Dentro do contexto empresarial, existem alguns temas muito relevantes para os clientes, onde temos serviços frequentes que surgem para o detetive particular, onde ele pode agir, inclusive o advogado ele tem bastante importância nesse sentido. Sim. Por exemplo, caso um empresário ele constate, né, ele observe que existe algum funcionário roubando a empresa. Como advogado, ele pode contribuir para resolver essa questão em relação à demissão por justa causa e a demissão sem justa causa. Como que funciona isso? Certo, boa pergunta. Primeiro que esse tipo de situação é importante a gente dizer que o empregador ele sofre exatamente por não contratar o serviço de consultoria jurídica de forma recorrente. Então, quando ele procura o advogado, ele já procura quando o problema está muito grande. Geralmente é a pessoa dizendo que não houve uma demissão por justa causa, mas uma demissão sem justa causa. E isso geralmente acontece, só fazendo um rápido parênteses aqui, isso sim é a hipótese de demissão com justa causa, tá certo? A própria CLT prevê isso. É uma atitude com certeza improba, desonesta do empregado, que é punida, pode ser punida, né? No interesse do empregador com a demissão com justa causa. Que, em resumo, o que isso vai influenciar é que as verbas da rescisão do contrato trabalhista vão ser menores do que as verbas, né, sem justa causa. Mas o que assim, eu consigo observar é que normalmente esses problemas acontecem em virtude da atuação do próprio empregador, que ele deixa de observar alguns cuidados que ele deve ter na hora de realizar a demissão, que depois, porventura, é questionado pelo empregado exatamente para pleitear a demissão sem justa causa. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, embora pode parecer básico e óbvio, mas acontece, acredite se quiser, é que o empregador ele não faz a colheita das provas e ele não guarda as provas consigo. Então, ele demite sim o empregado naquele momento, mas ele não tem as provas guardadas. Posteriormente, o empregado questiona essa demissão, ele não consegue demonstrar que houve realmente essa demissão com justa causa, e aí a demissão é revestida em uma demissão sem justa causa. Né? Isso pode parecer muito óbvio e inacreditável, mas acontece. Outra coisa também que acontece é que o empregador às vezes não menciona o motivo da demissão. Né? Às vezes até pelo próprio tipo de vergonha de reconhecer que, né, teve um desfalque patrimonial pela ação do empregado. Às vezes também pelo fato de não querer uma confusão dentro do ambiente de trabalho, ele apenas pensa, não, eu quero me livrar do empregado. Então ele acaba realmente se livrando do empregado, mas sem mencionar o motivo. Olha, estou realizando uma demissão porque a gente observou que houve algumas ocorrências, né, de desfalque patrimonial, a gente investigou, colheu as provas e a gente observou que você que realizou o desfalque. Então, em virtude disso, a gente está promovendo a rescisão do contrato de trabalho. Isso às vezes não acontece, né? E é uma falha também do empregador. O ideal era que ele fizesse isso, mas infelizmente é o que a gente não observa na prática em dadas situações. E por fim, o que dá para falar aqui também é a questão do momento da demissão. Essa demissão ela tem que acontecer de uma forma imediata. Como assim, Pedro, imediata? 1 hora, 10 minutos? Não. As primeiras oportunidades de contato que aquele empregador tiver com o empregado, ele deve comunicar ao empregado da demissão. Então, seguindo o script, vamos aqui para um exemplo hipotético, né? Aconteceram desfalques patrimoniais durante 1 semana, houve investigações, observou-se realmente que o empregado que realizou os desfalques. Então, o ideal é que o empregador, por exemplo, na segunda-feira, quando o empregado chegar para trabalhar, já comunica ao empregado, olha, a gente observou isso, infelizmente vamos ter que rescindir o contrato do trabalho, é uma rescisão com justa causa e as suas verbas trabalhistas vão ser essas.